mais uma vez, muito boa noite. Oh, coisa boa. Sejam todos bem-vindos à noite do Jubileu de Ouro da Administração do Estado da Paraíba. Hoje, homenagearemos personalidades que fazem história quando o assunto é administração. Pessoas que dedicaram e dedicam a sua vida à arte de administrar e gerenciar. E pessoas que contribuíram para o crescimento dessa profissão no nosso estado. E ainda teremos a palestra espetáculo de Raul Marinuzzi, gerenciando sua empresa como uma orquestra. Convidamos todos agora para ficarmos de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Registrar a presença de César Emanuel Barbosa, ouvidor-geral da UFPB, representando a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz. Convidamos agora ao palco para dar as boas-vindas o presidente do Conselho Regional de Administração do Estado da Paraíba, o administrador
Edinaldo Flor da Silva. Boa noite. Seja todos bem-vindos a esse evento, na qual preparamos com muito amor e carinho, onde estão presentes aqui todas as instituições de ensino aqui de João Pessoa, todos os coordenadores dos cursos de administração, os professores, os nossos alunos de todas as instituições. Ao nosso vice-presidente do Conselho Federal, Sérgio Pereira Lobo, que aqui está representando o nosso presidente, o Sebastião, por motivo superior não pôde comparecer, mas está bem representado pelo nosso vice-presidente. Também aceitamos e registramos também a presença de todos vocês aqui nesta noite. Nada seria possível sem uma equipe. Eu sempre digo que a gente não faz as coisas só. E eu queria convidar toda a equipe, todos os componentes que fazem parte da preparação, que teve toda essa preparação, eu queria convidar aqui no palco todos eles que fazem parte dos 50 anos do Conselho de Administração. Por favor, todos os membros que fazem parte. Às vezes a gente faz as coisas e às vezes deixa para agradecer no final. Eu acho que a gente deve agradecer as pessoas que contribuíram e que contribuem para fazer esse evento no início. Porque você não sabe como é difícil administrar qualquer evento sem a colaboração dessas pessoas. São essas pessoas aqui que durante toda a preparação, tanto aqui como em Campina Grande, como lá no Tribunal de Contas, tiveram carinho, dedicaram o seu tempo. Por isso eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para essa equipe aqui. Está faltando alguém, Lorival está por aqui, Verônica também, Lorival também estava presente aqui. São essas pessoas aqui que nos ajudaram a fazer com que as coisas funcionassem. E em nome da nossa diretoria executiva, a diretoria que faz o Conselho Regional de Administração, eu agradeço de coração a vocês pela paciência, pela dedicação de vocês. E que Deus abençoe a vocês, que continue sempre nos ajudando para outros eventos dessa magnitude a gente possa fazer aqui no estado da Paraíba. Muito obrigado. Convidamos agora ao palco o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Sérgio Pereira Lobo. Boa noite a todos. Você sabe que vice-presidente sempre é substituto natural do presidente nos seus impedimentos. Então é mais do que justo que eu possa trazer uma homenagem aos nossos colegas administradores da Paraíba, em nome do Conselho Federal de Administração, pelo presidente Sebastião Melo. Nós tivemos muitos eventos como esse, a nível Brasil, evidentemente que temos que repartir essa função, e para mim houve essa honra especial de estar aqui na Paraíba mais uma vez, para poder prestigiá-los. Então, saudando o nosso presidente Edinaldo, nosso presidente e amigo Edinaldo, eu saúdo todos os demais componentes desta organização do evento, como também o meu colega de plenário do Conselho Federal, Marcos Caleb, como também nossos ex-companheiros do Conselho Federal, Marco Melo e Lúcio Mariano, que aqui estão, e dizer que todos são muitíssimo bem-vindos nessa noite para poder recepcionar não só os administradores da Paraíba, como também esta profissão, que é a maior profissão do Brasil. Eu quero rapidamente comentar com vocês algumas coisas que acontecem a nível do sistema federal, porque é muito importante que todos saibam do esforço que é feito pelos representantes dos conselhos regionais a nível federal
e quero destacar aqui duas pessoas que têm se destacado nessa função de representar a Paraíba no Conselho Federal. Uma é o Edinaldo, que é o presidente, que fez parte comigo de uma comissão do Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais, do PRODER, e que nós deliberamos durante o ano ajuda para os regionais naquilo que eles precisam mais, ou seja, para a parte de infraestrutura, ou para a parte de eventos, ou para a parte de formação profissional, e o Edinaldo então se destacou este ano, que está encerrando agora, com uma participação expressiva. Muito obrigado, Edinaldo, mais uma vez. Já fiz isso mais uma vez em Brasília, quero fazer de público agora e com os nossos companheiros, nossos colegas aqui da Paraíba. E o Marcos Caleb, que está iniciando a sua carreira profissional a nível da representação da Paraíba no Conselho Federal e que é um jovem. Eu tenho dito que nós, já com uma certa idade, encerrando a carreira, seguramente vamos deixar para eles que possam fazer a sequência daquilo que é o principal motivo do sistema CFA-CRAs, que é o acompanhamento profissional de cada estado, de cada cidade, naquilo que diz respeito ao bom desempenho do administrador nas suas funções para a qual eles estão se capacitando. Como nós temos aqui muitos alunos, estudantes, eu quero uma mensagem especial para eles. Eu costumo dizer, eu fui a minha vida inteira na área acadêmica, eu fui da PUC do Paraná durante muitos anos até me aposentar, eu sempre fazia questão de dizer que a função do Conselho Regional e do Conselho Federal é uma delegação que nós temos no Ministério do Trabalho para fazer a fiscalização profissional. O que quer dizer isso? Significa que nós vamos tentar preservar os campos de atuação profissional do administrador para o administrador. Evitar que muitos curiosos, e tem muitos profissionais de outras profissões que são curiosos em administração e que acabam ocupando a nossa vez por uma questão ou outra. Eu quero dizer que, naquela época que eu estava dirigindo a PUC, eu sempre fazia a questão de dizer que uma universidade, uma faculdade, um curso de administração, como os demais, ele é formado de um tripé. Esse tripé diz respeito a uma boa infraestrutura, uma sala de aula condizente, uma biblioteca atualizada, um bom corpo docente. Depois, com tecnologias que possam realmente levar a modernidade para aqueles formandos, aqueles alunos que estão se capacitando para poder exercer uma profissão nobre, como é a administração, mas também depende de uma boa dedicação do seu aluno. Sem este tripé bem formado, estruturado e realmente com condições de fazer um bom curso, nós não teremos um profissional condizente com aquilo que o mercado precisa, que o mercado quer. Por isso, então, nós estamos vendo hoje muitas informações que chegam pela imprensa, evidentemente, e que também chegam para nós no Conselho Federal, do mau desempenho profissional em algumas áreas. Vou citar algumas somente rápido, porque nós temos uma solenidade muito grande, mas dizer que agora, recentemente, recebemos da CGU, vocês estão acompanhando, evidentemente, todo esse processo que está se desenrolando através de um administrador, que foi homenageado pelo Conselho Federal na semana passada em Brasília, Augusto Nardes, que diligentemente está tentando aplicar a legislação daquilo que diz respeito ao bom desempenho da gestão pública no Brasil. Eu quero repetir porque essa informação da CGU, está na imprensa, diz respeito a 60 municípios brasileiros em que eles tiveram uma sua auditoria normal, uma amostragem. Claro que eles vão fazer isso ao longo dos anos todos. Então pegaram 60 municípios brasileiros, de todas as regiões do país. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, etc. 57 municípios têm as suas contas reprovadas só por uma questão de má gestão na administração pública. Por isso, então, gente, isso aqui é coisa recente, saiu agora, faz uma semana. É que o Conselho Federal montou uma Câmara de Gestão Pública
justamente para tentar levar aos municípios, levar os dirigentes políticos, estados, municípios, nação, enfim, a necessidade de se capacitar cada vez mais o administrador. Então eu volto a repetir, meus caros futuros colegas, alunos que estão aqui presentes nessa plateia. Sejam preocupados, vocês exijam cada vez mais. Façam questão com que a escola que vocês estão frequentando, alguns estão pagando porque são escolas privadas, outros não estão pagando porque são escolas públicas, mas independente de ser pública ou privada, exijam com que haja realmente uma preocupação por parte dos dirigentes escolares, dos dirigentes acadêmicos, para uma boa formação. Porque só assim nós vamos ter condições daqui a alguns anos, e espero que seja muito rápido isso, ter realmente condições de oferecer ao mercado aquilo que o Brasil precisa. Esse atual momento brasileiro, que nós estamos aí vivendo uma intensidade muito grande e preocupante, evidentemente, eu diria que muito do que está acontecendo é por falta de gestão. Um bom país, como uma boa empresa, só pode ir bem se tivermos boa administração. Eu espero que vocês entendam essa mensagem como uma necessidade de uma autocapacitação, mas também de uma participação razoável desse tripé. Muito obrigado de novo pelo convite, espero poder representar bem o Conselho Federal. Mais uma vez, parabenizar todos os nossos colegas administradores aqui da Paraíba e dizer que estamos à disposição. Espero poder continuar ajudando a Paraíba, como os demais estados, na maneira com que vocês nos recebem aqui na Paraíba e com que vocês fazem um evento como esse. Muito obrigado e tenham sucesso nesse evento. E agora, gostaríamos de convidar ao palco, representando o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, o chefe de gabinete do governador do estado da Paraíba, Fábio Maia. Boa noite a todos e a todas. Primeiro dizer para vocês que estar aqui é uma alegria tripla. Primeiro por estar nesse teatro, que é uma obra marcante do nosso governo, uma obra marcante do governador Ricardo Coutinho. Teatro esse que, se você andar pelo Brasil afora, vai encontrar poucos desse nível. E que está aqui reforçando essa grande obra que é o Centro de Convenções aqui do estado da Paraíba. Alegria, mas a segunda alegria é porque até 2010, quando ainda estava lecionava justamente no curso de administração da Universidade Federal de Campina Grande. E lá, especificamente, conheci, apesar de ser da área de exatas, da área de matemática aplicada, conheci o papel e a importância de ser administrador. Daí porque quero saudar a todos e a todas na pessoa de Edinaldo Flor, que está aqui levando à frente e levando muito bem o Conselho Estadual de Administração, onde necessariamente a gente sabe das lutas e das agruras que têm sido desenvolvidas e que têm sido trabalhadas para que cada vez mais se levasse a sério, principalmente a questão da administração pública. Saudar também o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Sérgio Lobo, na pessoa dele, saúde a todos e a todas os presentes. Quero dizer para vocês que a alegria dupla é no sentido justamente da gente entender o quanto é importante a administração, principalmente no papel de uma administração pública. Nós estamos vivendo um período de crise, um período que, se a gente não tivesse um Estado onde houvesse uma preocupação, e essa é a preocupação do governador Ricardo Coutinho, uma preocupação cada vez maior da administração, a preocupação do controle fiscal e financeiro, a Paraíba já teria perecido, como outros estados que têm inclusive situação econômica muito melhor do que a nossa. Não é à toa que no último mês de agosto, a Paraíba foi o único estado da nação que conseguiu ter aumento do número de vagas, de postos de emprego em relação a todo o Brasil. Isso é decorrente de uma política e de uma preocupação cada vez maior, de que o que é público tem que ser tratado como público. O presidente do Conselho, o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, colocava aqui quantas e quantas prefeituras temos no Brasil afora que têm suas contas reprovadas simplesmente porque não tem uma preocupação, muitas vezes porque não se contrata ou não se chama um profissional adequado para inclusive gerir uma secretaria de administração.
E é dessa forma que a gente tem lutado a cada dia para que a Paraíba continue no rumo certo. E isso só é feito se você necessariamente fizer o dever de casa. Nós estamos a cada momento tendo uma diminuição de fundo de participação do Estado, e que isso traz inúmeras dificuldades para o Estado da Paraíba. Nós tivemos também, decorrente do período de seca e logicamente dessa crise nacional, a diminuição de ICMS. Porém, com as contas sanadas, nós podemos ainda, a partir de cortes de gastos públicos, como tem sido feito, e recentemente foi publicado um decreto aqui no Estado da Paraíba, justamente para a redução de alguns índices, que a gente pode obrigatoriamente sanar e poder continuar com investimentos. Se não for dessa forma, fazendo o dever de casa, a gente terá muitas dificuldades para avançar cada vez mais. É um Estado que, apesar de todas as dificuldades que tem, nós conseguimos honrar a folha de pagamento dentro do mês vencido até o presente momento, e nos outros meses também teremos essa garantia, mas mais do que isso, no meio do ano foi possível, inclusive, fazer pagamento de 50% do 13º, o que isso injeta uma grande quantidade de recursos dentro do movimento do nosso Estado. Mas isso só é possível se tiver gestão. E para ter gestão pública, não tenho dúvida, é a responsabilidade e a colaboração de cada um de vocês que faz a administração na Paraíba, no Brasil. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir avançar mais. Principalmente, temos bons profissionais, que eu não tenho dúvida, que as instituições, e que o Conselho preza por isso, mas as instituições que estão hoje enraizadas na Paraíba, têm a preocupação constante. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui nesse jubileu, 50 anos da regulamentação do administrador, da regulamentação do Conselho Regional de Administração, da regulamentação do Conselho Federal de Administração, e cada vez mais, com a preocupação de que a gente tem que enxergar longe. E é nesse sentido que encerro minhas palavras, dizendo, como eu dizia aos meus alunos na época que estava lecionando, a gente tem que sempre mirar para cima, porque mesmo que a gente erra, a gente vai estar pelo menos entre as estrelas. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Ele é maestro, administrador formado pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também cursou Economia, Psicologia e Filosofia. Pós-graduado em Educação Ambiental e Ecoturismo pela UFLA, conselheiro efetivo da Ordem dos Músicos do Brasil em Minas Gerais, onde também é conselheiro efetivo do Conselho Regional de Administração do Estado, membro honorário da Associação Boliviana de Gestão Humana em Santa Cruz de la Sierra, membro correspondente do Instituto Metapsíquico Internacional em Paris. Já realizou palestras na Argentina, Bélgica, Bolívia, Colômbia, França, Itália, Paraguai, Peru, Suíça e Uruguai. Autor de 13 livros, e vários de seus artigos foram citados em bibliografias nacionais e internacionais. Prêmio Palma de Ouro pela composição e direção da opereta Armenoville. Ufa, que currículo, hein? Apresentando a palestra Gerenciando Sua Empresa como uma Orquestra, convidamos ao palco Raul Marinuzzi. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui nessa solenidade de comemoração dos 50 anos da administração oficializada no Brasil. Agradeço ao Conselho Regional, na presença do seu presidente, na figura do seu presidente, por esse prazer e essa oportunidade. E digo isso de coração pelo seguinte: João Pessoa talvez seja a cidade do Brasil onde eu tive mais oportunidades de fazer trabalhos até hoje. E isso se deve principalmente a uma figura que eu não sei se ainda é devidamente valorizada na sua terra natal. Santo de casa não faz milagre, né? Mas uma pessoa que é considerada uma das 3 maiores figuras da ecologia empresarial do Brasil, e que é, bom, não de nascimento, mas de coração, um morador dessa cidade, que também é muito querida para mim, que é o professor Luciano Azevedo Caú. Não sei se aqui vários devem conhecê-lo, que inclusive é acadêmico de administração, foi membro do conselho, membro da BRH, e realmente é um elemento que era respeitado, inclusive fora das fronteiras brasileiras, como um dos grandes nomes da ecologia empresarial. Conhece, né?
Então, eu acho que para mim, realmente foi uma satisfação muito grande. Ora, o que nós vamos fazer aqui não é uma palestra propriamente dita. Nós vamos fazer algo bem menos pretensioso. Então, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte: nós vamos tecer algumas reflexões comparando o funcionamento de uma orquestra com o funcionamento de uma empresa. E como é então uma reflexão, eu gostaria que vocês ficassem no espírito de happy hour e não no espírito de palestra, certo? Bom, agora, por que eu uso a orquestra como modelo para fazer esse trabalho? Por favor. Se nós pegarmos toda a literatura da administração e da psicologia do trabalho, os grandes nomes, os grandes autores sempre citaram como modelo ideal de funcionamento de uma equipe a orquestra sinfônica. Gente, eu estou fazendo gesto porque não existe um sistema automático para eu passar as transparências. Então vocês desculpem, eu tenho que ficar regendo a transparência, tá certo? Bom, mas então, por exemplo, Peter Drucker, considerado por muitos como o papa da administração dos últimos anos, né? Ele dizia literalmente: a orquestra sinfônica é o protótipo da equipe de qualidade. Ora, esse é um motivo técnico que eu acho que justifica. Outra, por favor. Vamos pegar William Redden, criador do sistema 3D do modelo 3D de estilo gerencial. Também ele dizia o seguinte, que na verdade ele só conhecia um tipo de equipe que funcionasse realmente com qualidade, que era a orquestra sinfônica. Ora, se os maiores nomes da administração consideram que a orquestra é o modelo ideal de uma equipe que funciona bem, é válido para nós falarmos de funcionamento de equipe, utilizarmos a orquestra. Essa é a justificativa técnica. Depois eu vou dar uma outra justificativa pessoal. Bom, mas já que nós vamos fazer um trabalho como orquestra, eu gostaria de começar, em lugar de falando, nós vamos começar tocando. Então eu convidaria ao palco para o aplauso de vocês o quinteto de cordas da Orquestra de Cordas de João Pessoa. E nós vamos começar apresentando para vocês o primeiro movimento da Serenata em Sol de Mozart, um dos maiores gênios da música de todos os tempos. O que foi, filho? Desculpa, maestro, eu não estou me sentindo bem. Acho que Foi um pequeno imprevisto, probleminha de saúde. Nosso segundo violino está passando mal, então nós vamos fazer somente com o quarteto a serenata. E aí, como administrar? O que foi? Não, é porque vocês, maestros, tratam cada músico como se fosse um instrumento. Não foi o segundo violino que adoeceu. Ela tem um nome. O nome dela é Letícia e o senhor parece ignorar esse e outros nomes por todos os ensaios. Foi mal. Bom, então, gente, como trio, nós vamos apresentar a Serenata em Sol de Mozart. Hoje, o que está acontecendo, meu Deus? Não consigo entender nada que o senhor está fazendo aí na frente. Não consigo entender seu gesto. Não sei se o senhor está regendo, se está benzendo a orquestra. Não consigo. Agora sobrou para mim. Bom, mas então, com o duo, nós vamos tentar apresentar a Serenata de Mozart.
Eu odeio a música. Meu pai me obrigou a escutar música. Eu vou embora agora. Bom, então com o solista, já? Eu não posso bater o escanteio e subir para cabecear. Eu vou fazer sozinho um trabalho de 5 anos. Só eu vou me descobrir. Bom, eu espero que nunca tenha acontecido alguma coisa parecida com vocês. Dependerem do trabalho de uma equipe e, como todos sabem, todo o diferencial de qualquer organização eficiente é a eficiência de suas equipes de trabalho. Ora, então imagine a gente depender de uma equipe e a equipe desaparecer. Agora, lamentavelmente, eu tenho uma informação meio pessimista para vocês. É o seguinte: isso que vocês viram aqui de uma forma caricata, e o primeiro vocês acreditaram, né? Mas deixa eu contar um casinho rápido. Eu estava em Gramado, no Rio Grande do Sul, e aliás aconteceu aqui também, em João Pessoa, numa outra situação. Vou contar então de João Pessoa, que é mais interessante, porque é aqui da própria cidade. Nós estávamos fazendo esse trabalho, só que a pessoa que fazia o segundo violino passou tão mal que na hora que ele foi saindo do palco já subiu o pessoal do serviço paramédico e o maestro Carlos Anísio, que estava trabalhando conosco, que vai se apresentar no final, estava nessa situação. Aí eu fiquei ficou doente, fui eu, porque eu não podia falar que era brincadeirinha, que atrapalhava tudo, e eles queriam levar o rapaz de ambulância. Bom, mas voltando então aqui ao caso, o que eu queria dizer é o seguinte: isso que vocês viram aqui de forma caricata, na verdade acontece com muito mais frequência do que vocês pensam em todas as suas equipes de trabalho. E isso é um problema que deve nos preocupar como homens que cuidam da gestão. Eu vou tentar demonstrar para vocês que isso é verdade. Bom, a primeira, a Letícia, que eu falei, o segundo violino, ela saiu por um motivo de saúde. Gente, como que a Organização Mundial de Saúde define saúde? É um completo estado de bem-estar fisiológico, psicológico, social e espiritual. Eu perguntaria a vocês, na vida atual, com toda a agitação que nós temos, com todos os problemas, com a violência e com algumas práticas empresariais, infelizmente, lidadas com pouca habilidade por seus administradores, a tendência das pessoas é viver em pleno estado de prazer, principalmente psicológico, social e espiritual, ou a viver em estado de tensão. Então, nesse momento, o que acontece? A pessoa não se sente bem, e não se sentindo bem, não tem condição de dar a máxima contribuição que poderia. E vocês viram na prática o que aconteceu aqui. Apesar de eu estar tocando a música de um dos maiores gênios da história da música, à medida que cada um foi retirando sua contribuição, o que foi acontecendo? A música foi perdendo o brilho, foi perdendo o sentido, foi perdendo a beleza até desaparecer. Bom, o segundo saiu por outro motivo. Ele ficou bravo porque eu falei que o nosso segundo violino tinha passado mal. E ele falou: não é um segundo violino, é uma pessoa. Olha, um alerta principalmente para os estudantes, mas também para os administradores já tarimbados. Nós temos uma preocupação muito grande com a lógica, com a razão, com a técnica, com os processos, mas muitas vezes nós caímos no pecado de esquecer. Nós nos preocupamos com o trabalho executado pelas pessoas, mas muitas vezes nos esquecemos das pessoas que executam o trabalho. E o que acontece então? Passamos a considerar as pessoas como peças do processo produtivo. Houve uma época na história da administração que isso era comum, inclusive é citado nesse sentido. Nessa hora a pessoa então se sente desumanizada, robotizada, ela se sente como uma engrenagem de uma máquina. Com isso ela perde naturalmente, vamos dizer assim, a sua motivação, sua contribuição diminui e a orquestra perde um pouquinho mais do seu brilho. Bom, a terceira, e aí o pessoal, o espírito sai, o pessoal gostou. Ela não entendia a minha regência, não sabia se eu estava regendo ou benzendo a orquestra, né? Bom, o que é um problema de comunicação? Na verdade, gente, comunicação é uma coisa muito complicada. Tão complicada que uma escolinha razoável que tem por aí
acho que vocês todos já ouviram falar, a tal de Harvard, criou uma equipe que trabalhou 12 anos só para estudar qual era a causa básica das dificuldades de comunicação. Porque em toda empresa que vocês fizeram um levantamento, vocês vão verificar uma coisa: a comunicação está entre os grandes problemas de qualquer organização. E isso é um problema que deve ser uma preocupação do administrador. Porque, por exemplo, é muito fácil eu falar uma coisa. Isso quer dizer que eu me comuniquei? Não. Porque a comunicação não é o que o emissor fala, é o que o receptor percebe e compreende. Então, o que acontece? Eles fizeram um estudo de 12 anos e chegaram a uma conclusão interessante, criaram uma teoria que a professora que liderou a equipe, era ela e o marido dela, Dan e Catherine Hert, eles deram o nome de teoria das concepções compartilhadas. O que é essa teoria? É basicamente o seguinte: segundo eles, quando todos nós nos comunicamos, nós nos esquecemos que as pessoas não têm o mesmo nível de conhecimento, de interesses, de informação do que a gente. Então a gente fala com as pessoas como se estivesse falando com nós mesmos no espelho. Então nós usamos uma linguagem num nível muito alto de abstração, ou falando meias palavras, e achamos que a pessoa entendeu. E na verdade isso não acontece. Vamos dar um exemplo bem vulgar. O administrador que chega para a sua secretária e fala: atenda bem o cliente. Ele se comunicou? O que ele entende por atender bem o cliente? É falar, saber justificar a sua ausência do setor? É dar um cafezinho para o cliente? Entenderam a ideia? Quer dizer, ele falou, mas a comunicação não foi perfeita. Então o que acontece? A pessoa às vezes age de uma maneira inadequada porque ela não compreendeu a mensagem. E a professora Elizabeth Newton, que também é da Universidade de Harvard e participou da equipe, ela criou uma experiência que eu vou fazer com vocês aqui, interessante para provar essa dificuldade que nós temos na comunicação, que seria a ideia das concepções compartilhadas. O que eu vou fazer? Eu estou pensando em uma música aqui que vocês todos conhecem e já cantaram. Tá certo? E ela é tão característica que eu vou batucar aqui no microfone e vão ver quantas pessoas percebem que música é. Os que perceberem, por favor, só levantem a mão, não fale o nome da música, ok? É muito típico, então acredito, é uma música que todos vocês já cantaram em alguma época de sua vida, provavelmente. Então vamos ver. Vários já levantaram a mão. Para mim, é claríssimo. Vocês que levantaram a mão, é possível que alguém não tenha entendido? Não foi claríssima a mensagem? Só faltou fazer minhau. Gente, eu tirei o pau no gato. Agora eu vou repetir, vocês notem se realmente não está. Eu vou usar uma expressão um pouco elegante. Não está na cara que atirei o pau no gato. Entenderam? Então esse é o problema básico da comunicação. O que para mim era claríssimo, para alguns aqui foi claríssimo, mas para a maioria não foi. Então a comunicação é um problema que tem que sempre estar preocupando e que o administrador tem que estar atento. E que muitas vezes, lamentavelmente, eu diria, na maioria das vezes, não existe essa preocupação. Nossos cursos não nos fazem ficar preocupados com isso, a verdade é essa. Nós aprendemos muitas técnicas, muitas teorias, mas nem sempre aspectos que são fundamentais na prática gerencial do dia a dia são lembrados nas escolas. Pois bem, e o outro? O outro saiu porque ele detesta a música, coitado. Obrigar o pobre a estudar contrabaixo, que é o instrumento maior e mais pesado da orquestra de cordas. O pai obriga o menino a estudar, ele não tem outra opção e vai ser contrabaixista. Ora, numa situação dessa, ele poderia estar motivado para fazer o trabalho. Agora, o que acontece é que hoje em dia, se vocês analisarem bem, lamentavelmente, em função da dificuldade do mercado, será que todas as pessoas têm a oportunidade de realmente trabalharem naquilo que as realiza? Dificilmente. Então, o que acontece? Se o administrador conhecer não somente o trabalho executado pela pessoa,
mas se preocupar também com as pessoas que trabalham na sua equipe, ele vai compreender um pouco mais daquilo que realmente cada pessoa sente. Porque o que faz a unidade de uma equipe, gente, é o sentimento, não é a técnica, não é a lógica. O que cria, o que une a equipe é a sensação de bem-estar gerada por estar em conjunto fazendo alguma coisa. Pois bem, então o que acontece? Se nós conhecermos bem a pessoa, nós vamos poder escolher para ela algum tipo de atividade paralela que satisfaça realmente os seus meta-objetivos. Nessa hora, o que vai acontecer? Ela vai se sentir mais realizada e vai executar o seu trabalho com mais motivação. Seria inocência querer que cada pessoa fosse colocada no local exato de sua realização. Isso não existe. Mas se a pessoa não tem prazer naquilo que faz, ela tem que procurar descobrir atrativos naquilo que faz. E o supervisor deve ser o principal colaborador nessa atividade de fazer e descobrir esses pontos de atração. Pois bem, e o último? O último falou uma coisa aparentemente óbvia. Ele falou o seguinte: eu não posso sozinho fazer o trabalho de 5. Bom, nós todos sabemos da importância do trabalho de equipe. E todos, se nós perguntarmos a qualquer supervisor, a qualquer administrador, ele vai dizer que a grande preocupação dele é formar uma equipe muito boa. Mas acontece, gente, que infelizmente é aquele caso, na teoria é uma coisa, na prática às vezes a coisa é um pouco diferente. É que muitas vezes a pessoa, até por insegurança inconsciente, ela tem medo de treinar muito bem seus subordinados, de dar oportunidade de desenvolvimento aos seus subordinados, porque ela tem medo que as pessoas se tornando tão competentes quanto ela, isso tire seu poder, seu prestígio, sua segurança. Então o que acontece? Que muitas vezes as pessoas, apesar de no discurso falarem da importância da equipe, no seu comportamento diário, eles criam condições opostas, que desmotivam as pessoas de participar. Então o que acontece? Nós temos grupos de trabalho funcionando, fazendo aquele mínimo necessário para ser mantido, em lugar de fazer aquele máximo que seria possível que estivesse sendo feito. Não sei se deu para mostrar que realmente então esses fatores acontecem com muita frequência, sem nossa percepção das nossas equipes. Agora, por que eu tive a petulância de falar o seguinte: isso está acontecendo nas suas equipes? Pelo seguinte, de acordo com a ecologia empresarial, que é o que há de mais desenvolvido em administração de pessoas, e que justamente era uma das especialidades do CAU, né, aqui da Paraíba, na verdade, a administração de pessoas, ela exige uma manifestação maior, uma liberação maior de sentimentos. E de acordo com a ecologia empresarial, para que haja realmente uma equipe funcionando bem, são necessários 3 pontos fundamentais. O primeiro seria a criação de uma ambiência propícia. O segundo seria uma comunicação rigorosa. E o terceiro, um feedback imediato. Por que ambiência e não ambiente? Pois, gente, ciência, para ser ciência, tem que ter conceitos claramente definidos. E a ecologia empresarial é uma ciência. Então, o que acontece? Se vocês pegarem, para não parecer que eu estou inventando palavras, né? Se vocês pegarem o dicionário, vocês vão notar que ambiência é diferente de ambiente. O que é o ambiente? Por exemplo, nosso ambiente aqui, o ambiente, né? Seria, vamos dizer, a temperatura, o som, a iluminação, as cadeiras. Isso forma um ambiente. Agora, no momento em que eu coloco os seres humanos se comunicando e participando do ambiente, o ambiente se eleva e se transforma em uma ambiência. Então, quando a pessoa fala o seguinte: eu gosto muito de trabalhar em tal empresa porque lá tem um ambiente muito bom, o que na verdade ela está falando é que lá tem ventilação muito boa, tem uma boa iluminação, tem cadeiras muito macias e confortáveis. Isso seria ambiente de trabalho. Agora, quando quer dizer de pessoas que se comunicam, e onde eu me sinto bem, onde eu me realizo, nós temos que usar a palavra ambiência, né? Bom,
E por que nas empresas, normalmente, lamentavelmente, nós não temos isso com frequência? Aí nós estamos fazendo uma pequena digressão na história da administração, naquele filmezinho que foi passado no início, aliás, muito bem feito, do CRA do Rio Grande do Sul, né? Vocês viram que a administração sempre existiu, não tem dúvida. Mas quando nós falamos da ciência da administração moderna, a grande figura que se destaca, indiscutivelmente, ainda é Taylor. Porque toda administração, depois de Taylor, ou elogia Taylor ou critica Taylor, mas está sempre baseada nas ideias do Taylor. Pois bem, o Taylor era um gênio da administração, vamos dizer assim. Mas na época em que ele viveu, a ciência tinha seus paradigmas, como hoje a ciência moderna tem seus paradigmas. E um dos paradigmas dessa época era que o homem é um animal racional. Ora, se o homem é um animal racional, para lidar com racionais, o que é que eu devo utilizar? A racionalidade. Então Taylor e seus seguidores se preocuparam extremamente com a racionalidade no trabalho. E foi surgindo aos poucos uma espécie de esquizofrenia empresarial que dizia que qualquer coisa que fugisse do racional seria emocional, como se emocional fosse uma coisa horrorosa, um oposto de racional, quando na verdade é uma outra dimensão totalmente diferente. Então o que é que acontece? Com a preocupação de fazer coisas racionais, tudo aquilo que dizia respeito às emoções, aos sentimentos, foi banido das organizações com muita frequência. Por exemplo, eu lembro de um administrador, lamento falar, não vou dar nome, claro, mas é um caso real, foi colega meu. Ele dizia com um ar petulante, falava: olha, o riso é abundante na boca do ignorante. Gente, na verdade, a pessoa sorri não quer dizer que ela não é responsável ou que ela não é boa profissional, quer dizer que ela é feliz, entenderam? Então havia essa preocupação. Então eles tentaram matar ao ponto de qualquer manifestação, por exemplo, artística, até mesmo filosófica, ser considerada ridícula. Eu tenho uma experiência pessoal que eu vivi, que eu vou contar para vocês, que eu acho muito interessante. Eu trabalhava na CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, empresa bastante tradicional e que tinha a honra de ser chamada de empresa padrão do setor elétrico nacional na época. Pois bem, mas eu por 25 anos, por 28 anos eu trabalhei na CEMIG, mas por 25 anos eu fui diretor da Orquestra Sinfônica Mineira. Então eu tinha duas atividades paralelas, uma de dia e outra à noite. Então, uma vez, quando eu terminei meu curso de filosofia, me deu uma ideia e eu escrevi um livrinho. Mas escrevi um livro de filosofia, que até o nome dele já mostra que é uma coisa meio complicada, o Hidromel dos Avatares. Ora, pelo nome vocês veem que a coisa é complicada. O que era o tema do livro? O que é hidromel? É água com mel, é o mel dissolvido na água. Era a bebida dos deuses do Olimpo, da Grécia, né? E Avatar? Avatar é qualquer encarnação divina. Por exemplo, para nós cristãos, Jesus é um avatar. Mas eu peguei 3 avatares da religião indiana: Hermes, Rama, Krishna. Peguei São Tomás de Aquino, representando a teologia católica, e um mendigo, e fiz os 5 se encontrarem no alto do Monte Olimpo, onde eles não podiam descer porque era muito alto, e eles não sabiam como é que eles foram parar lá. Então em cima do monte só tinha uma mesa com uma jarra de hidromel, e eles então tinham 2 opções: ou beber hidromel, ou dormir, ou conversar. Então eles começam a conversar, e nessa conversa eles desenvolvem toda a filosofia da evolução da espiritualidade, desde Hermes, que é considerado o primeiro grande avatar, até Jesus. Bom, quando o livrinho saiu, gente, vocês não acharam que é brincadeira? Eu trouxe um exemplar do livro só para mostrar, ele existe, está aqui, tá? É verdade. Bem, mas repare o seguinte: numa empresa tradicional, um camarada fazendo um livro, eu cometi um pecado maior ainda. O livro é inverso, é poesia. Ora, então é área totalmente, vamos dizer assim, estranha para a racionalidade empresarial fria. E eu tive uma experiência interessante com um colega, grande amigo meu, não vou citar o nome dele porque pode ter um parente aqui,
Um dia chegou à minha sala, porque quando o livro saiu, vamos dizer a verdade, 2 pessoas gostaram muito do livro, minha mãe e eu. Nós gostamos muito. Agora, nesse dia, esse colega chegou com o livrinho na mão, mas ele estava mais alegre do que minha mãe quando viu o livro. E falou: Raul, eu vi seu livrinho. E eu não entendi aquela alegria toda. E como na empresa não se manifesta sentimento, aí quem ficou sem graça fui eu. Falei, Mas por sorte ele explicou. Olha, quando eu te vi na orquestra, mexendo com aquele pauzinho conduzindo a orquestra, eu já desconfiava, mas faltava você fazer versinho. Agora você fez. Você é doido, você devia ser banido da CEMIG. Quer dizer, imagine a reação, em lugar de falar, o camarada, além de ser chefe de divisão da empresa, na época eu era chefe de divisão, ainda sabe fazer verso e conhece filosofia, entendeu? Então o que é que acontece? Essa falta de manifestação de qualquer forma de sentimento dificulta muito a administração, porque hoje está provado cientificamente, primeiro, que o homem não é um animal racional. Existem teorias, inclusive, que dividem hoje o universo em 4 reinos: mineral, vegetal, animal e hominal. E dizem que a diferença entre o hominal e o animal é maior que entre o animal e o vegetal, né? Bom, agora, o problema é que com a evolução do pensamento, também Maslow, aquele psicólogo americano, provou o seguinte, que o homem, na verdade, ele não é o ser racional, ele é emocional. Gente, analisem vocês. Todas as vezes que vocês se sentiram realizados, que vocês se sentiram realmente felizes, se tiveram prazer, foi pelas vias da lógica e da razão ou do sentimento? Quem já teve uma satisfação enorme de verificar 2 mais 2 somados dá 4? No entanto, o sorriso de uma criança, um abraço de uma pessoa querida, uma música bonita, muitas vezes despertam muito mais nossos sentimentos. Então o que acontece? Pela falta do ambiente que permita a manifestação dos sentimentos, as pessoas se sentem relativamente tolhidas, e com isso a motivação cai. Por favor, joga mais uma para mim. Você sabe que a moderna neurofisiologia cerebral afirma que o cérebro tem 2 hemisférios, mais um, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Pois bem, o hemisfério esquerdo, que se manifesta pelo lado direito, é o hemisfério de onde saem os pensamentos lógicos, racionais, frios, analíticos. Então a pessoa, por exemplo, quando estuda uma técnica, um processo, está desenvolvendo o seu hemisfério cerebral esquerdo. E o hemisfério cerebral direito é o hemisfério das emoções, das sensações. Por que, gente, que até pouco tempo atrás as mulheres não ocupavam altos postos nas organizações? A alegação era que mulher chora, mulher manifesta sentimento, e isso na empresa era punido, quando na verdade devia ser valorizado, como hoje começa a ser. Entenderam a ideia? Então o que acontece? Nós nos condicionamos pelo próprio tipo de ensino que nós temos na nossa realidade ocidental a só utilizar e só valorizar o hemisfério esquerdo. Nós somos treinados para ser pessoas eficientes, não para sermos eficientes como pessoa. E com isso nós nos condicionamos e perdemos a liberdade, a condição de manifestar sentimentos. Nós, quando queremos, não conseguimos. Tem uma pesquisa da Universidade da PUC do Rio de Janeiro, feita com 300 executivos e executivas do setor elétrico. Bom, eu não sei, aí não era do setor elétrico somente, era de vários setores, de altos executivos, em que a pergunta era uma só: como o executivo ou executiva eram percebidos pela família? 97% das respostas era a seguinte: em termos de dar orientações, de colaborar na parte financeira, tudo isso eram excelentes, mas na hora da manifestação de sentimentos, praticamente era um fracasso. E o exemplo mais citado foi o seguinte: é do filho que chega, que está estudando em casa, tem que fazer um trabalho, pede a colaboração do pai ou da mãe para lhe ajudar, e ele fala: meu filho, não posso, eu estou fazendo uma coisa mais importante, porque ele levou, por não saber administrar bem seu tempo, ele levou trabalho para casa. Ora, existe alguma coisa mais importante do que ajudar na educação de um filho? Entenderam a inversão do valor?
Mas eu falando isso, muita gente pode pensar, não, aqui está certo, está errado eu querer não fazer um trabalho para ir ajudar o filho. Nós nos condicionamos a isso. Desde a escola primária, nós treinamos qual hemisfério? Nós treinamos emoções ou treinamos técnicas, conhecimentos, aprendizagem? Tem uma experiência interessante, se vocês concordarem, nós vamos fazer. Perdão. Que é a seguinte, para quem quiser participar, por favor, descruze as pernas, descruze os braços, libere a mão direita, apoiada na perna direita. E preste atenção em minha orientação, que é muito difícil. Preste atenção então, quando eu disser já, única e exclusivamente, quando eu disser já, vocês vão bater com a mão direita na perna direita. Quando eu repetir o já, vocês vão bater com a mesma mão direita na perna esquerda. E assim sucessivamente, sempre que eu diga já. Deu para entender? Bom, minha perna direita é essa, então vocês é de cá. Então vamos lá. Já, 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 já. Eu frisei muito, só quando eu disser já. O que aconteceu? Em 3 segundos, contra uma ordem direta, somente, única e exclusivamente, quando eu disser já, vocês se condicionaram àquilo que os psicólogos chamam de um estímulo neutro, que foi meu braço. Aí eu fiz uma mise-en-scène, fingi que estava com uma tosse, tomei um gole d'água, pedi desculpas, e eu podia continuar assim mais meia hora, que seria a palestra mais aplaudida da história da Paraíba. Porque a pessoa condicionada não tem meios de parar e pensar que besteira é essa que eu estou fazendo. E se vocês analisarem na nossa vida, gente, quantas tolices nós fazemos porque nós aprendemos que aquilo é bom, aquilo é ruim, isso é certo, isso é errado. Entendeu? Então eu acho uma coisa que vale a pena nós pensarmos nesse condicionamento que nós temos. Agora, o que acontece? Esse condicionamento impede, então, que haja a liberação de sentimentos dentro da organização, o que gera desmotivação. Se eu conseguir, se o administrador conseguir liberar a manifestação de sentimentos, aí nós teremos, então, mais 3 fatores que estavam sufocados, vamos dizer assim, pela falta de manifestação de sentimentos, que se tornam perceptíveis, que seriam a disposição, a paridade e a parceria. Só que eu não estou cumprindo minha palavra com vocês. Isso que nós estamos fazendo está parecendo muito uma palestra, e eu disse que não seria. Então nós vamos mudar a nossa maneira de trabalhar. E eu, para começar a falar alguma coisa sobre disposição, eu vou convidar nosso colega contrabaixista, o professor Ercílio Antunes. Por favor, Ercílio. Palmas para ele. Tudo bom, Ercílio? Me conta uma coisa, agora falando seriamente, por que você é contrabaixista, né? Primeiro, eu amo a música, né? E o timbre do instrumento, a sua função na música, é o que mais me toca. Repare o seguinte, porque eu amo a música. Ora, isso na empresa, se vocês chegarem amanhã na sua empresa, ou na sua escola, e perguntarem ao porteiro, por que você é porteiro? E ele fala, porque eu amo ser porteiro. Rir. Por que nós, músicos, temos o direito de amar a música e vocês não têm o direito de amar aquilo que vocês fazem? Alguém faz bem por um longo período alguma coisa que não o satisfaça? O pensamento básico da ecologia empresarial, gente, é o seguinte: só é realmente útil a si próprio e à comunidade aquele que se realiza ao realizar. É fundamental. Quem estuda a qualidade total vê falar que a qualidade tem eles dizem duas naturezas. A qualidade de fato, a qualidade em ação, que é produzir um produto bem feito, e a qualidade em percepção, que é como o cliente percebe a qualidade. A ecologia empresarial mostra que, na verdade, são 3. Eu não gosto da palavra natureza, não, mas vamos usar as naturezas da qualidade. E a principal delas é a terceira, é a qualidade em disposição. Ou seja, é a pessoa se sentir realizada ao executar. Por que muitos processos de qualidade não dão resultado, segundo as pesquisas do SEBRAE? Porque as pessoas se esquecem disso. O processo, muitas vezes, não sendo feito levando em consideração o sentimento das pessoas, faz com que se crie maiores responsabilidades, maiores obrigações, e isso aí não gera alegria e motivação em ninguém.
Entenderam? Então é uma coisa que nós não devemos nos preocupar. Agora, vocês querem ver uma coisa? Se a pessoa tem a qualidade de disposição, ela quer estar cada vez melhor. Então ela faz verdadeiros sacrifícios por ela. Não precisa ninguém mandar para ser cada vez melhor. Vamos dar um exemplo. Por favor, quantas horas por dia estuda uma pessoa para ser um bom contrabaixista de orquestra? Uma média de 6 horas. Todo dia? Todos os dias. Sábado, domingo, feriado, férias? Com certeza. Ô, gente, vocês já pensaram, vocês conhecem alguma profissão que o camarada, depois de formado pela universidade, que é quem forma o músico, estude 6 horas por dia? Mas por que o músico faz isso? Porque para o músico, ele tocar é ao mesmo tempo lazer, trabalho e terapia. Ele faz realmente satisfazendo aquilo que vem de dentro dele, os seus meta-objetivos. Ele se realiza ao fazer. Aí vocês podem falar, não, mas música é uma coisa gostosa. Até eu que sou mais bobo, se fosse tocar uma musiquinha, eu ia também tocar 6 horas por dia, né? Será que é tão gostoso assim estudar música? Porque tocar é uma coisa, estudar é outra. Vamos ver como é que seria um estudo de música se é tão agradável assim. Será que você faria para mim um daqueles exercícios que vocês fazem 5, 6 horas por dia? Sim, por exemplo, para aprimorar a nossa afinação, né? Isso é bem detalhe. Seis horas. Pode parar que nós já estamos satisfeitos. Entenderam? Quer dizer, na verdade, então, o estudo de música é muito árduo. Eu lembro um caso interessante de um amigo meu contrabaixista que tinha apelido de paredão, porque geralmente pelo instrumento, o tamanho do instrumento, é difícil um camarada muito baixinho tocá-lo, né? Então o paredão tinha esse apelido porque era um homem alto. E ele, então, uma vez eu fui visitá-lo, ele estava fazendo uns exercícios bonitos como esse. E conversando comigo e fazendo exercício. Bom, eu falei, paredão, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou procurando um som. Eu falei, tá bom. Passado muito tempo, eu voltei na casa dele para variar, e ele estava tocando as mesmas coisas bonitas lá. Eu falei, vem cá, você ainda está procurando um som? Ele falou, não, eu já encontrei. Eu falei, então o que você está fazendo? Não, agora eu estou curtindo ele. Entenderam a ideia? Isso aí que faz com que o músico tenha justamente a qualidade em disposição. Ele faz com que isso realiza. E com isso nós temos como efeito o resultado de que a equipe seja considerada o modelo da equipe ideal. Muito obrigado. Mas vamos chamar mais de um colega para falar sobre o nosso próximo assunto, que é o professor Tom Drummond. Por favor, Tom. Você me deu um gol. Tá bom? Agora me conta uma coisa. Você me esculhambou na vista do pessoal, falou que eu chamei a menina de violino, tentou me destruir aí na frente de todo mundo. Minha vingança vai ser terrível. Eu vou dar uma de psicólogo com você. Você falou que os maestros não consideram pessoas seres humanos. Eu vou perguntar o seguinte, eu vou fazer uma análise. Você toca o violoncelo, que como contrabaixo, são instrumentos que fazem a base acústica da orquestra. Traduzindo, o que é a base acústica da orquestra? Enquanto os primeiros violinos, as violas tocam bonito a melodia, e o segundo violino, o contrabaixo e o violoncelo fazem a base acústica da coisa, o tum, 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 tum. Então o que acontece? O camarada que toca isso fica revoltado e põe a culpa no maestro. Não é isso, não? Primeiro que a gente não faz tum, tum, tum. A gente se esforça, né, meu amigo? O cara estuda 6 horas aqui e ainda tem que receber uma reclamação dessa, junto comigo. Você está achando ruim, toque de violino aqui, que eu vou me embora. Mas me conta uma coisa, então. Você acha que o violoncelo é um instrumento importante? Ele é igual a todos os outros instrumentos. Né? Ah, ele é igual a todos os outros? Isso. Então quer dizer que o violoncelo é igual ao primeiro violino? É igual, né? Se ele comete o erro, se eu cometo o erro, tanto faz. É a orquestra que comete o erro. Então vocês reparam uma coisa, é a noção de paridade. Mas com uma diferença. É que a paridade na orquestra é real, não é de discurso.
Não é o gerente que chega e fala, aqui nós todos somos iguais como pessoas. Vai fazer isso, fulano. Entendeu? Aqui na orquestra não. O maestro e os músicos, todos são tratados como seres humanos com o mesmo valor. Então isso faz exatamente o oposto daquilo que na brincadeira nós fizemos. De eu falar, por exemplo, o segundo violino está passando mal. Não, para nós o músico não é a peça do processo produtivo. Ele é que faz a música. O que adiantaria o maestro sozinho ficar aqui fazendo gesto se os músicos não tocassem? Entenderam a ideia? Olha, mas como você me xingou muito, eu ainda não estou satisfeito, preciso de mais uma. Me conta uma coisa, querendo ou não, quando acaba a música e o público aplaude, o maestro vai lá e dá a mão para o primeiro violino e não dá a mão para você não. Então, no fundo, você não fica com uma certa inveja, que eu queria que aquele cara errasse tudo, embolasse os dedos naquela rabequinha, para o maestro ter que falar, por que você não toca bem aquele nosso violoncelista? Isso acontece? Não, porque o violinista ele é o representante da orquestra, né? Então, como eu disse, eu me sinto orgulhoso por tê-lo como representante, e se ele ou eu cometemos erro, tanto faz. Então, quando ele é cumprimentado pelo maestro, você se sente realmente cumprimentado? Eu me sinto. Ô, gente, aí entra a outra noção que é de parceria. É que na orquestra também é parceria real. Eles sabem que estão no mesmo barco. Um torce pelo outro, um tenta valorizar o outro, um tenta facilitar para o outro. Será que isso acontece em todas as nossas equipes, nas nossas empresas? Será que ninguém tenta serrar ligeiramente o pé da cadeira do colega para poder se destacar um pouquinho mais? Entenderam? Essa música que eu estou projetando é conhecida de todos vocês, não é tirei o pau no gato não. Mas vamos dizer que tem algum músico aqui, provavelmente deve ter, que sabe ler a partitura. Por favor, não fale para o vizinho do lado o nome da música, porque você não vai estar colaborando, você vai estar trabalhando uma brincadeira que eu vou fazer depois, tá certo? Então, por favor, quem estiver lendo a partitura, não fale com o vizinho do lado o nome da música, que vocês todos conhecem, vocês todos já cantaram e cantam. Pois bem, mas o que acontece? O que é a partitura? Por favor, joga mais um aí para mim. A partitura, gente, é a música que fica na frente do maestro. Por exemplo, como eu vou tocar o festejo de Arte Conosciuto, eu tenho aqui a partitura, que é essa que vocês estão vendo projetada aí. Agora, por que são 5 linhas? Porque eu estou trabalhando com um quinteto. Então, cada linha dessas chama uma parte. E cada músico tem uma parte. Tá certo? Agora, o maestro, ele acompanha, então, porque repare o seguinte, o compositor, quando faz a partitura, ele faz um trabalho rigoroso de previsão, planejamento. Por favor, joga mais um aí para mim. Vamos falar em termos de administração agora. Se nós lembrarmos que administrar é organizar, gerenciar e efetivar, o que é a partitura? Na verdade, a partitura é a organização. Eu planejo, eu prevejo o que eu quero que aconteça. Então eu faço aquela partitura, que é o planejamento. Mas para falar alguma coisa sobre como um músico percebe o planejamento, porque não adianta eu saber o que eu quero, eu tenho que me comunicar. Para isso nós vamos chamar mais uma colega de nossa orquestra, que é a professora Anne Catarina. Por favor. Vem cá. Você não sabia se eu estava regendo ou benzendo? Agora minha vingança também vai ser parecida com a dele. Eu vou te fazer uma prova de música em público. Me conta uma coisa, Anne, para que serve a parte para um músico? Para a gente saber o que ele tem que fazer, né? Cada um tem que tocar. Gente, para saber o que eu tenho que fazer, ou seja, é o desempenho esperado do músico. Agora, o desempenho esperado não é simplesmente falar, atenda o cliente. Ele dá detalhes. Por exemplo, qual é a sua parte ali? Subiu. Aí tá danado. Ó, eu vou ter que mudar um pouco a coisa, era toda planejada, mas aí eu não posso fazer nada. Na verdade, ela conhece a parte dela, porque é feita numa linguagem própria para o instrumento dela. Ela toca viola. Enquanto os instrumentos de som grave, contrabaixo, violoncelo, tocam em clave de Fá, o que é clave? É a chave do quebra-cabeça musical. Então, os instrumentos graves
tocam em clave de Fá. Os instrumentos agudos, primeiro e segundo violino, tocam em clave de Sol. A linguagem do instrumento dela, que é intermediário, parece um violino, mas não é, ele é maior. Então, ela toca em clave de Sol. Então, ela conheceria já de cara a parte dela. Outra coisa, o autor que escreve a música, ele conhece profundamente os recursos do instrumento dela. Então, ele coloca na partitura, eu vou falar, eu queria mostrar, não posso. Ele coloca na partitura todos aqueles detalhes, por exemplo, de aumentar volume, diminuir volume, certo? As pausas. O que seriam as pausas? São sinais de que o músico para de tocar. Então ele tem a noção do que ele deve fazer, mas tem também como ele deve fazer. O que acontece então? A comunicação fica clara. Entenderam a ideia? A comunicação ficando clara, o efeito qual é? Qualidade. Então, a gente tem qualidade cada vez melhor. Muito obrigado. Bom, dentro da nossa tecnologia musical, o outro item que iria aparecer aí seria o músico. Nós falamos da partitura, agora vamos falar um pouquinho sobre o músico. E para falar sobre o músico, nós vamos chamar a professora Letícia Carvalho. Por favor, Letícia. Letícia, eu vou te perguntar uma coisa que eu perguntei para o contrabaixo. Por que você é violinista? Tentando resumir muito, porque eu amo violino e para mim isso é uma coisa que faz parte da minha natureza, não tem como. De novo, manifestação de sentimento. Eu amo meu instrumento, é parte da minha natureza. Agora, e se vocês perguntarem a qualquer profissional de música erudita, vocês vão ouvir essas respostas. Isso não é ensaiado. Isso é uma resposta real. Aquela primeira parte foi ensaiada, a saidinha deles e tudo. Mas isso não é uma coisa real. Eles vivem isso. É a maneira que eles têm. Agora me conta uma coisa. Quantas horas por dia tem que estudar também um violinista para ser um bom violinista de orquestra? Em média, 6, 7 horas. Na média, 6, 7 horas. Não vou pedir para ela fazer um exercício que vai ser tão chato quanto aquele, só que vai ser fininho o som. Então não precisamos fazer. Pois bem, agora me conta uma coisa. Quanto tempo demora o curso de violino? Uns 8 anos. Uns 8 anos. Ô, gente, analise uma coisa interessante. Nós muitas vezes tratamos o músico como se fosse uma profissão inferior. Lembre-se que no Brasil só existem 2 ordens. Existem conselhos regionais de toda a natureza. Ordens só existem 2. Ordem dos advogados do Brasil e Ordem dos músicos do Brasil. Será que nós lembramos de aplaudir nossos músicos? Porque com muita frequência nós somos muito preparados para notar erros, falhas e defeitos, mas nós não somos preparados para notar qualidades, dedicação, esforço. E com isso o que acontece? Nós não aplaudimos nossos músicos na empresa e com isso nossos músicos perdem a motivação. Uma observação para vocês do Sanhar é que muita gente veio no ônibus que vai para o interior, então tem horário de saída, então não reparem. Muito obrigado, Letícia. Bom, então vamos chamar mais um para completar, que é o nosso colega, primeiro violino, que é o professor Rucker Bezerra. Por favor, Rucker. Ô Rucker, me conta uma coisa. Eu não vou perguntar, porque aqui o público é educado e não vai falar. Mas se eu perguntasse ao público, geralmente, assim, o que é o maestro? Porque a maioria das pessoas pensa assim, é um chato que fica na frente da orquestra fazendo um gesto que não tem sentido, mas também não tem problema porque ninguém está olhando mesmo para ele, então tudo bem. E além de tudo, ele é cara de pau, porque quando acaba de tocar a música, ele vem na frente e faz assim, se fosse para ele, né? O maestro é isso mesmo? Não, pode até parecer, mas na verdade o maestro ele é o líder, é o organizador. O maestro tem essa preocupação, porque ele precisa de todos, pessoas diferentes, com formações diferentes, deem uma interpretação idêntica. Então a figura do maestro realmente é fundamental. Agora, se a maestra é tão importante, por que vocês não olham para ele? Não, mas nós olhamos a própria disposição das estantes, faz com que a gente possa olhar o maestro e usar a visão periférica e ver. Tem até uma brincadeira que a gente diz que um olho olha para a partitura e o outro olha para o maestro. Ele diz, um olho no aquário e outro olho no gato. Então, realmente, vocês notam que o maestro é a figura fundamental. Como o administrador, gente, é a figura fundamental.
Bom, agora eu vou pôr o primeiro violino e vocês vão notar. Agora, quando nós tivemos a honra e o prazer, repito, de ser convidado para vir fazer essa palestra para vocês aqui, nós pensamos qual a música mais adequada para uma situação como essa. Nós estamos comemorando 50 anos da profissão de administrador de empresas. Então, o que é que nós gostaríamos de nossa linguagem musical falar, mas emocionalmente, falar não para o ouvido de vocês, mas falar para o coração de todos os administradores e de todos aqueles que têm dignificado a profissão do administrador. Nessa hora, volto a lembrar meu grande amigo Luciano Azevedo Caú, por exemplo, que dedicou a vida inteira à administração. Né? Então, escolhemos uma música que entendam essa música o seguinte: para você, administrador, nós estamos dizendo da nossa linguagem, do fundo do coração. Graças a Deus e graças ao esforço de muitos profissionais, hoje a profissão de administrador é dignificada, é a profissão que tem o maior número de profissionais no país, o que tem o maior número de candidatos aos vestibulares, isso graças a quê? A todos aqueles que dignificaram essa profissão. Então, realmente, parabéns a todos nós pelo Dia do Administrador. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, agradecendo muito a contribuição de vocês. E como eu falei que a palestra é uma reflexão musical, nós aproveitamos certas analogias entre a música e a administração, que eu acho que merecem reflexão. Faço isso como experiência de ter vivido a vida gerencial. Não é uma coisa tirada de livros, é uma ideia que veio em função da minha própria vivência como maestro de orquestra e como gerente de empresa nas centrais energéticas de Minas Gerais. Espero que tenha trazido alguma contribuição para vocês. E então, para terminar, mostrando realmente a qualidade da orquestra, eu vou fazer aquilo que eu tentei no início e não consegui. Vou apresentar para vocês a Serenata em Sol de Mozart. Vamos sentar? Aproveito para mais uma vez agradecer a todos, agradecer ao Conselho Regional que me convidou, ao nosso presidente, agradecer a todos de coração. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Me desculpem por erros que não dependeram de nós, mas que dificultam o trabalho. E vamos terminar então alegremente ouvindo a Serenata em Sol de Mozart.
Agradecemos a todos e damos por encerrado esse evento. Muito obrigado.